Jejum não é uma greve de fome para você convencer a Deus fazer a sua vontade. Jejum é uma linguagem espiritual e que muitas pessoas, por não entender como funciona, têm feito de maneira errada, têm apenas passado fome. Por isso que eu separei 5 motivos pelo qual você deve jejuar e o último é o melhor de todos, que pouca gente ensina. Shalom, amigos de Deus! Aqui é o Jeff Rodrigues em mais um vídeo do canal. Eu estou muito feliz que você está aqui para mais um vídeo e com certeza o Espírito Santo vai edificar você de uma forma incrível se você permitir que ele trabalhe dentro do seu coração. Eu decidi gravar esse vídeo porque a nossa igreja vai entrar em um período de 14 dias de jejum e o que eu percebo é que tem muitas pessoas que ainda têm dificuldade de entender o jejum, o porquê jejuar, como jejuar. E por isso que eu quis fazer esse vídeo, porque eu tenho certeza que isso pode ajudar as pessoas a se aprofundarem no seu relacionamento com Deus. Porque o jejum é uma ferramenta espiritual. Da mesma forma que a Bíblia e a oração, o jejum ele tem um poder de transformar o nosso coração. E que, infelizmente, é uma prática esquecida, que poucos praticam, mas que tem extrema influência na nossa vida. Então, sem demorar muito, vamos direto para o primeiro motivo que nós devemos jejuar. Quando a gente precisa de uma direção de Deus, nós jejuamos. Em Atos 13:2, diz que os discípulos estavam reunidos, orando, adorando e jejuando a Deus, até que o Espírito Santo deu uma direção para onde eles deveriam ir. Então, quando nós estamos diante de situações muito complexas, muito sérias, que carecem de uma decisão muito assertiva, a melhor coisa que nós podemos fazer é jejuar. E falar para o Espírito Santo, me dê uma direção, me mostre o que você quer que eu faça nesse momento. Porque a minha vontade não é melhor do que a sua. Então, quando nós jejuamos, nós estamos apurando os nossos sentidos espirituais para conseguir ouvir a Deus com exatidão. Então, quando você precisa de uma direção, você precisa jejuar. E isso não é negociável. Beleza? Agora, o segundo motivo pelo qual nós devemos jejuar é nos momentos de crise. No livro de Esther, é muito interessante porque nós vemos que o rei meio que foi conduzido a assinar o decreto a matar todos os judeus, a matar todo o povo de Deus. Mas só que aí Esther chama o povo a jejuar com ela, para que Deus possa intervir na situação. E Deus interveio. Por quê? Porque ela se posicionou, porque ela agiu, mas porque ela também jejuou. O jejum nos ajuda a mudar circunstâncias, o jejum nos ajuda a mudar situações onde humanamente era impossível fazer alguma coisa. Mas quando nós jejuamos, nós estamos derrubando fortalezas espirituais para que nós possamos crescer e avançar. Então, você está no tempo de crise? Jejue. O terceiro motivo é o jejum como intercessão. É muito interessante que nós vemos lá em 2 Samuel, quando o filho de Davi está enfermo, Davi ele jejua pelo filho para que o filho fosse curado. E nós também vemos Jesus falando que há certo tipo de demônios que só podem ser expulsos com jejum e oração. Então nós vemos o jejum como se fosse uma forma de intercessão. Entende? Então o jejum intercessório é como se nós carregássemos alguém no nosso espírito. E poucas pessoas fazem isso, interceder jejuando por alguém. Isso é um princípio bíblico muito claro e que nós precisamos pôr em prática urgentemente, porque talvez isso se perdeu ao longo da jornada cristã. E o quarto motivo é o jejum de arrependimento. Em Joel 2, nós vemos que Joel conclamou o povo para que o povo jejuasse e se arrependesse. O jejum está alinhado a um coração contrito e quebrantado. O jejum está alinhado a um coração que não aceita e não quer mais viver em pecado. É um coração que quer vencer o pecado. Então, se você tem uma luta contra o pecado específico, se você realmente quer mudar de vida, se você realmente quer vencer o pecado, vença ele jejuando. Se arrependa jejuando. Quebrante o coração diante de Deus jejuando. Esse é um jejum poderoso porque vai esmagalhar o nosso coração e nós vamos conseguir perceber Deus nos moldando e nos ajustando à sua vontade. Então jejue quando se arrepender e para se arrepender. Beleza? E o quinto motivo pelo qual nós devemos e podemos jejuar, e que é um dos que eu mais amo fazer, que é o jejum por adoração. É o jejum para demonstrar a Deus que eu amo Ele, que no meu coração,
no meu corpo, a minha fome maior é pela presença dele, e não por comida, e não por alimento. Em Lucas 2:37, fala sobre a profetisa Ana, que ficava no templo, adorando a Deus em jejum. O jejum é uma expressão de gratidão, é uma expressão de amor. Eu não tenho motivo para jejuar a não ser para adorá-lo, para falar: Deus, é Maranata, eu tô com sede e fome do Senhor. Por isso que eu estou agora sem comer, para demonstrar que a minha fome por ti é maior. Então o jejum, como adoração, é um jejum poderoso, é um jejum que nos transforma, é um jejum que faz algo dentro de nós inexplicável. Ele nos transforma. Jejue por adoração, jejue para adorar a Deus, como se fosse uma expressão de amor, uma expressão de gratidão, uma expressão de falar assim: Deus, eu te amo mais do que tudo. A fome que eu tenho por ti é maior do que qualquer outra fome. E esse jejum é poderoso demais para nos deixar semelhantes a Cristo. A gente precisa entender que jejum sem propósito é só dieta, é só passar fome. Agora, quando jejuamos com propósito, com intencionalidade, com direção, isso gera em nós um anseio ainda maior pela eternidade, ainda maior pelo Criador. Eu sei que essa não é uma prática muito comum. No mundo ocidental que nós vivemos, às vezes algumas pessoas até consideram ficar sem comer um perigo para a sua saúde, mas jamais Jesus nos instruiria a jejuar se não fosse bom para a gente. Quando questionaram ele: poxa, todo mundo jejua, mas os seus discípulos não. Jesus fala assim: e eles têm que jejuar enquanto o noivo ainda está com eles. Quando o noivo for retirado deles, eles jejuarão. Porque, em outras palavras, ele estava dizendo: quando eu for tirado deles, eles vão jejuar como uma expressão de amor e de saudade. Se você tem saudade do seu noivo, então jejue. Porque você pode fazer jejum para pedir, mas o segredo está em jejuar para amar, para interceder, para se arrepender, para alinhar o seu coração ao coração do seu Senhor. E isso muda tudo. Agora me diz uma coisa: qual desses 5 motivos você não sabia ou mais chamou sua atenção? E se esse vídeo falou com você, se Deus edificou o seu coração, se inscreve no canal. Toda semana eu estou compartilhando conteúdos que podem transformar a sua vida. Então se inscreve, vem fazer parte dessa família que estamos começando. E eu tenho certeza que o Senhor vai edificar muito sua vida através dos vídeos que compartilhamos aqui. Então deixa o seu like, comente. Tamo junto, Deus abençoe. É nóis. Até o próximo vídeo.